Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP TV. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre profetismo e eu vou dividir em dois vídeos. Nós vamos falar sobre o profetismo no modo geral e como ele aparece no Primeiro Testamento, e no próximo vídeo a gente fala sobre profetismo no Segundo Testamento e como é que ele se dá na vida da gente hoje ainda. Sempre esteve na toda a narrativa das Escrituras profetas e profetisas, mas em especial quando a monarquia se firma, aí a gente percebe uma presença mais constante das profetisas e dos profetas, e muito em razão da função dos profetas e das profetisas. Vale lembrar que a monarquia, um governo central, nunca foi projeto de Deus para a vivência daquele povo. E muito comum que em vários momentos a monarquia se corrompia, e a monarquia, quando o texto bíblico fala que o povo se prostituiu, não tem nada a ver com a relação da sexualidade. A prostituição tem a ver com a corrupção, com sair daquele desígnio que Deus escolhia para a vivência daquele povo. Muitas vezes a monarquia se prostituiu, se vendia para outros povos, procurava benefícios só às vezes de uma classe ali dominante, não estava nem aí para o povo, fazia grandes tributos ao povo. E vale a pena lembrar que durante toda a narrativa das Escrituras existe um conflito que está ali latente, que é o conflito da população do campo, campesina, do povão que trabalha na roça, contra esses que moram na cidade, que é a monarquia, que é o palácio, que é o templo, que são aqueles que taxam, que tributam e que exploram o campo. Então, a presença dos profetas é muito grande, inclusive neste momento, para denunciar isso, que o projeto de Deus era de justiça social, o projeto de Deus era de perdoar dívidas, o projeto de Deus era que ninguém acumulasse terra, o projeto de Deus era que ninguém acumulasse riqueza, muito menos o rei, O rei era aquele que não podia multiplicar cavalos, que não podia multiplicar prata e ouro, Tinha que ser gente do povo, e muitas vezes esse projeto foi perdido. Então aí apareciam as profetisas e os profetas. E é curioso que eles foram chamados de vários nomes diferentes. Eu coloquei aqui pelo menos 5 nomes. Inicialmente eram chamados de Rosé, que é a ideia do visionário, daquela pessoa que olha para a realidade, que olha para aquilo que está posto e consegue fazer uma nova leitura. Ele consegue olhar, percebe as injustiças, percebe o desvio do projeto de Deus para com o povo, então a partir disso ele diz. Tem o lance também do Roê, que aí já é aquela pessoa que tem visão mesmo, que tem sonhos, que tem visões, aquela perspectiva mais extraordinária mesmo, e que era muito comum. Também eram chamados de Elohim, que eram aqueles homens, mulheres, homens de Deus, Aquelas pessoas que tinham uma relação tão profunda com Deus que a população chamavam assim, que é o caso do Elias, do Eliseu. E o grande nome que teve toda a narrativa é Nabi. Nabi foi talvez a palavra que mais foi utilizada com profetas e profetisas. Nabi foi utilizado com Abraão, com Moisés, com Miriam, com Débora, enfim, com vários homens e mulheres, talvez seja para Nabi. E por último, a palavra Cosém, que aí era utilizado para aqueles que eram os adivinhos, que também eram coisas que os profetas faziam. Só que aí a tradução do texto bíblico para o grego pegou todos esses nomes e traduziu como um só, como profeta. O que faz a gente pensar que uma boa tradição identifica como profeta aquela pessoa que compreende esses dons todos, esses nomes todos. É o visionário, é o vidente, aquele que tem uma íntima relação com Deus, aquele que consegue fazer uma leitura da sociedade, enfim. E aí a gente percebe isso como? Porque a gente vai vendo que a função do profeta, a função da profetisa, era bem delimitada. E quais que eram essas funções? A primeira função dos profetas e da profetisa, a primeira função dos profetas e das profetisas era lembrar a população de Javé e do seu plano. E lembrar a população de confiar em Javé e no seu plano. Por isso é muito comum você ouvir os profetas e profetisas dizendo: olha, você lembra de Javé que nos tirou do Egito? Você lembra? Então, confia nele, ele tem um plano. Qual o plano? Ele tem um plano de redenção para essa sociedade. Então, os profetas anunciavam isso.
a segunda função dos profetas talvez era condenar a idolatria. E nós aqui na nossa sociedade, nós temos um problema, porque toda vez que fala de idolatria, a gente só pensa, talvez numa adoração a outra divindade, alguma coisa nesse sentido. Mas não é só isso. Aquelas religiões cananeias, ali, as religiões que estavam ao redor da religião dos irmãos e das irmãs, né, do Primeiro Testamento, eram religiões naturalistas. Isso quer dizer que eles adoravam os elementos da natureza, os seres da natureza e tudo mais. E esses deuses, essas religiões ali, elas não impunham ao fiel um compromisso ético que, de repente, a religião de Javé, né, desses hebreus, impunha. Então, se você deixar de adorar qualquer um desses deuses lá dos cananeus, o máximo que vai acontecer é que ele ficou sem uma oferta, sem uma oferenda naquele dia. Mas o Javé era diferente. Esse Deus, né, dos hebreus era diferente, porque para adorar esse Deus, não bastava só a oferta, não bastava só a oferenda, não bastava isso. Você tinha que assumir esse compromisso ético, né? Esse compromisso ético, por exemplo, feito lá no Deuteronômio, com os 10 mandamentos, que é um compromisso ético muito avançado para aquele tempo. Uma preocupação com a vida, uma preocupação com os estrangeiros, com as viúvas, né? Uma preocupação com os órfãos. Então, para aquele momento, é um compromisso ético formidável. Então, por isso que a condenação da idolatria era algo muito importante. Porque quando o povo parava de adorar Javé e ia adorar outras divindades, eles também abriam mão daquele projeto de sociedade que Deus tinha estabelecido para eles. Que é essa sociedade com essa preocupação com os mais pobres, que é essa preocupação com quem está à margem, né? Essa sociedade um pouco mais justa. Então, por isso a idolatria era um grande problema. E aí os profetas tinham uma outra função, que quando você desviava do foco de Javé, quando você desviava daquilo que Javé pedia, havia um juízo. Então, os profetas anunciavam o juízo. E o juízo era, olha, a sociedade vai dar ruim, essa cidade vai pegar fogo, isso aqui vai acabar. Por quê? Porque vocês estão vivendo nababescamente, vocês não estão pensando no outro, vocês estão pensando só em vocês, só no lucro de vocês estão pensando só nas suas próprias propriedades, nos seus próprios prazeres. Então o que eles denunciam? É impossível uma vida comunitária assim, fora desses planos de Javé. Então às vezes fica parecendo, quando você lê os profetas, que os profetas estão ali anunciando uma desgraça. Não é que eles estão anunciando só uma desgraça. Eles estão falando que a forma de vida conduz àquela ação que está por vir. Mas eles também, além de anunciar esse juízo, eles anunciam a esperança. Porque eles dizem, mas vai haver um momento em que esse povo vai tomar consciência, vai lembrar de Javé, vai lembrar do projeto de Javé para com todas as pessoas, e a gente então volta a ter uma vida próxima daquilo que Javé queria. Então também existe ali um anúncio da esperança. E por último, não menos importante, os profetas e as profetisas tinham, né, a função de anunciar a palavra de Deus, os preceitos da fé e tudo mais. Então, quando Deus já não falava mais com os sacerdotes, com o templo, porque o templo estava comprado pela monarquia, né, porque o templo tinha se viciado com as ofertas do palácio, Deus falava pelo povo. Então, quando talvez aquela religião tentou tabernacular Deus, controlar Deus, num templo que estava sendo comprado pelos desejos do ouro do palácio, Deus diz para eles, não, eu não estou no templo, eu não estou no palácio. Eu estou no povo, com esse povo que sofre, com esse povo camponês, com esse povo campesino. Eu não estou na cidade com aqueles que exploram e que tributam o povo que está no campo produzindo. Eu estou lá. E aí é por isso que você vai ver profetas e profetisas vindo desse ambiente, né, desse ambiente da terra, vindo desse ambiente da roça, né, esse ambiente rural, para vir falar. A maioria dos profetas e profetisas são camponeses, artesãos, são agricultores, são lavradores da terra, né, são homens e mulheres do campo, porque a cidade às vezes se perde e se preocupa só em explorar aqueles que estão no campo. Então, no Primeiro Testamento, a gente vê esse recorte dos profetas. E aí, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre como é o recorte dos profetas no Segundo Testamento e como funciona o lance dos profetas no dia de hoje. Aquele abraço, falou, valeu!